O dia do julgamento marcado. O dia final do teste chegou. Aqueles que estavam para ser julgados sabiam que isso aconteceria em algum momento nos próximos 5 anos, porque os primeiros 5 anos haviam passado. Ninguém imaginava que seria tão cedo. O dia começou como qualquer outro, mas terminou de modo muito diferente. Tarde da noite, os guardas reais de Afabel levaram 200 formandos embora. O êxodo secreto deles se deu enquanto os outros endelitas dormiam. Aqueles 200 jovens cidadãos foram conduzidos através de uma passagem secreta. Era um túnel profundo que passava por baixo do rio Adonga. Quando haviam atravessado o canal, viajaram por mais 2 dias através de um deserto estéril. Durante a jornada, o chefe dos guardas supriu cada um das necessidades deles através de seu estoque de alimento, água e suprimentos. Os guardas eram gentis, porém reservados. Toda a energia deles estava concentrada na tarefa à sua frente. Embora respondessem a algumas perguntas, os endelitas fizeram outras que não lhes era permitido responder. A resposta padrão a essas perguntas era: tudo será conhecido em breve. Isto apenas aumentava a curiosidade dos viajantes. Eles quase não perceberam o desconforto da terra desértica ao pernoitarem no caminho para a tão esperada grande cidade. Quando o terceiro dia amanheceu, eles atingiram o topo de uma montanha e ali, com a silhueta desenhada pelo sol da manhã, estava a majestosa cidade. Afabel era ainda mais magnífica do que qualquer um deles poderia imaginar. Quando se aproximaram da cidade, a revelação da sua magnificência aumentou e expandiu-se ainda mais. Até mesmo vista da planície, ficava aparente que a cidade não tinha comparação. Endel era mínima em comparação com os limites da cidade. Ao entrarem na parte central da cidade, eles descobriram que em Afabel tudo era vibrante e vivo. Era um lugar tão mágico que os pássaros não apenas cantavam, como também tinham o dom da linguagem. São canções maravilhosas e melódicas interpretavam a beleza que viam e serviam para magnificar ainda mais a glória da cidade. Isso não foi de todo uma surpresa para os endelitas, que haviam ouvido os cavalos dos chefes da guarda falarem. Aqueles animais nobres não apenas falavam entre si, como conversavam com seus condutores também. Era óbvio que havia um relacionamento afetivo entre aqueles cavalos e seus condutores. Agora estava claro que as criaturas dentro de Afabel haviam sido dotadas com o dom da fala e com a capacidade de sentir afeição e alegria. Em cada direção para onde os endelitas se voltavam, eles contemplavam visões de tirar o fôlego. Ficaram encantados com o assombro que era Afabel. O próprio ar era revigorante. Ele acrescentava tanta clareza mental quanto força aos seus corpos cansados pela viagem. A água que fluía por toda a cidade os intrigava. De algum modo, ela parecia mais real, como se brilhasse de tanta vida. Filamentos de uma música encantadora permeavam a atmosfera e acalmavam suas almas excitadas com um sentimento interior de paz. Tudo, desde as menores plantas
Até o próprio ar parecia estar mais do que vivo. Tinha a capacidade de dar vida. Nessa terra milagrosa, cada elemento era cheio até transbordar. Os jovens cidadãos não podiam evitar estenderem as mãos para tocarem tudo o que estivesse ao seu alcance ao passarem pela entrada da grande cidade. Eles ansiavam por poderem correr livres e explorar o lugar, mas, de algum modo, sabiam que isso não lhes seria permitido naquele momento. Foram levados diretamente para uma grande antessala de um imenso auditório. Ali, os homens e as mulheres foram separados. Foi-lhes permitido se refrescarem com banhos aromáticos ou chuveiros e receberam túnicas para se prepararem para sua audiência com o rei. Eles estavam felizes demais em se livrarem das roupas poeirentas de Endel. Suas velhas vestes pareciam desajeitadas e estranhamente fora de contexto naquela cidade radiante. Um desejo profundo de habitar nesta cidade entrelaçou-se em meio às fibras de cada endelita. Eles tinham a estranha sensação de voltar ao lar. Depois de se banharem e se vestirem, eles se reuniram novamente para uma refeição. Este banquete matinal estava preparado em um pátio magnífico, onde lhes foi permitido comer e terem comunhão por algum tempo. A superestrutura, até onde haviam sido escoltados, era tão vasta que parecia ter uma capacidade ilimitada. Sem dúvida, as paredes de mármore podiam abrigar pelo menos 100.000 pessoas. Depois de comer, o grupo foi separado novamente, desta vez por ordem de nome. Caridade, Egoísta e aproximadamente 500 outras pessoas foram levadas até um salão adjacente à direita. Enfraquecida, Enganado e Independente foram levados com os restantes 1.500 para outro auditório à esquerda. Ao entrarem nos salões, eles observaram que cada um tinha um nome sobre o limiar de entrada. O nome era estranho e estava em uma língua desconhecida para os jovens endelitas. O nome de um auditório era Salão da Vida e o do outro, Salão da Justiça. Ao atravessar o limiar, Independente sentiu-se estranhamente perturbado, quase aterrorizado. Suas lembranças voltaram ao tempo de escola e tentou consolar-se com o que havia ouvido falar brevemente a respeito de Jalim. Tudo parecia tão confuso agora. Ele começou a lamentar o fato de haver perdido tantas aulas. Obviamente, ele estivera errado, porque tanto a cidade quanto o rei existiam. Ele tentou bloquear o medo crescente que sentia e concentrar-se no que se lembrava a respeito do amor e da natureza misericordiosa de Jalim. Naquele instante, ele não queria pensar na justiça e santidade de Jalim, muito embora agora fossem eles que lutassem para obter a sua atenção. Ele tentou acalmar-se, lembrando-se de como havia sido um bom cidadão e apoiado os serviços voluntários da comunidade. Respirando fundo, Independente começou a olhar em volta para se dar conta de quem estava em sua companhia. Ele não podia deixar de perceber que estava entre os piores de Endel. Ele reconhecia ladrões, trapaceiros e alcoólatras. Ali havia
tanto aqueles que raramente trabalhavam, quanto aqueles que trabalhavam unicamente em benefício próprio. Seu medo aumentou, e quando o pânico começava a dominá-lo, ele viu enfraquecida. Ele fechou os olhos e soltou um gemido de alívio. Ele lembrou-se dela imediatamente como uma das seguidoras mais entusiasmadas e sinceras de Jalim, de sua turma. Ele achava, inclusive, ter ouvido falar que ela havia trabalhado na escola. Se ela estivesse naquele salão com ele, provavelmente as coisas acabariam beneficiando-o. Quando ele se virou na direção dela, deparou-se com enganado. Outro bom sinal. Embora ele tivesse perdido enfraquecida de vista, Independente sabia que enganado era um crente fiel. Eles até costumavam discutir a respeito de Jalim. Seu humor mudou totalmente ao abraçar seu velho amigo. A atitude de enganado era animada e positiva. Eles começaram a conversar e todo o medo se acalmou. A misericórdia de Jalim deve ter sido ainda maior do que eles imaginaram. Veja com que liberdade ele perdoou aqueles que, independente, jamais poderia imaginar que conseguiriam. Como isso poderia ser outra coisa que não a verdade? E aquele não era o grande professor vida dupla, ali na mesma sala, a apenas poucos metros deles? Agora ele estava certo de que tudo sairia bem. Entretanto, ele estava levemente perturbado pela ausência de caridade e egoísta. Outra coisa que ele achou difícil ignorar eram as pessoas que choravam e soluçavam pelos corredores da sala. Talvez eles estivessem simplesmente impactados com a bondade de Jalim. O outro salão também estava cheio de emoções. Amigos que haviam perdido o contato após a formatura estavam entusiasmados por estarem reunidos novamente. Havia um entusiasmo predominante que logo dominou cada conversa. Em breve eles veriam Jalim. Havia chegado a hora de entrarem no seu verdadeiro propósito e no destino que lhes fora prometido. Estavam todos elétricos com a magnificência da cidade. Eles sempre souberam que seria um lugar melhor do que Endel, mas a sua impressão inicial excedera sua capacidade de compreensão. Aquilo era mais do que suas mentes podiam processar. Seria realmente verdade que eles passariam o resto de suas vidas em um lugar tão glorioso? Para ter uma honra como essa, qualquer um deles se disporia, de bom grado, a limpar o chão. Todos os que esperavam neste salão sabiam que haviam seguido Jalim, mas ainda se perguntavam de que forma poderiam ter se oposto aos seus justos juízos. À medida que o tempo passava, uma atitude solene tomou conta da sala. Eles haviam sido fiéis? O tempo logo diria. Sim, o entusiasmo se entrelaçava com uma certa dose de medo enquanto estes, humildes servos, aguardavam para ver o seu rei.